Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 81 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2014 que trata de geometria espacial. Nela, a gente só tem que saber calcular o volume de duas figuras, de dois sólidos. O volume de um cilindro e o volume de uma esfera. Lembrando aqui, o volume de um cilindro é dado por área da base vezes a altura. Como a gente sabe que um cilindro tem sempre uma base circular, ele é um sólido assim, com uma altura aqui e um raio aqui, a área da base vezes a altura vai se tornar a área de um círculo, que é πr², vezes a altura. Então, o volume de um cilindro é dado por essa fórmula aqui, πr2 vezes h, que vem da fórmula de volume de prismas e cilindros, que é área da base vezes a altura. Já o volume de uma esfera de raio R é dado pela fórmula 4/3 de πr². Então, essa aqui é uma fórmulazinha, a gente tem que lembrar dela, tem que decorar ela para saber o volume de esfera, e o volume dela é dado por essa fórmula. Sabendo disso, a gente consegue resolver essa questão do Enem de 2014. Então, eu vou dar uma lida nela. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semisfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma das suas extremidades. Então, vou fazer o desenho disso daqui. Então, você tem um cilindro, é uma coisa mais ou menos assim, tá? Em que a parte cilíndrica está de preto e as semisferas nas extremidades estão de verde. Então tá, essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, que é a altura no caso, adequando o raio de acordo com o volume desejado. Então ele está me falando que o comprimento aqui do cilindro é 10 milímetros. Um medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutinação, deseja-se produzir esse mesmo medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros e, por consequência, o seu volume. Isso exige uma reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Utilize π como aproximação, 3 como aproximação para π, e aí a pergunta é: a redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a quanto? Então, em milímetros cúbicos, qual que é essa diferença? Qual que é a redução? Então, a gente tinha uma no início com 5 milímetros de raio, sendo esse raio o mesmo raio do cilindro e para as semisferas. Em uma ele é igual a 5, na outra ele é igual a 4. E aí está perguntando qual que é a diferença. Primeiro, vamos calcular, né, como que seria dado o volume dessa pílula aqui. É a soma, né, do volume. O volume total aqui é a soma do volume do cilindro mais o volume das duas semisferas. Só que se eu tenho duas semisferas, se eu dividir essa figura aqui, ó, eu teria, na verdade, um cilindro e uma esfera inteira, né? Porque duas semisferas juntas dão uma esfera. Uma semisfera é metade de uma esfera. E é claro, as duas com o mesmo valor de raio. Então, eu tenho um cilindro e uma esfera. Para eu calcular o volume total, é só somar o volume de um cilindro com o volume de uma esfera. E aí a gente sabe, né, pelas fórmulas, calcular. Como que se dá o volume de cilindro? É π R2 vezes a altura. E como que dá o volume da esfera? 4/3 π r². Agora é só eu trocar os valores de 10 milímetros pela altura do cilindro, que é o comprimento, né? Se o cilindro estiver em pé, é a altura. Se estiver deitado, é o comprimento, mas corresponde à mesma medida.
eu vou trocar também o 3 no lugar do π. Então, eu vou substituir o π aqui e o π aqui por 3. E a diferença, então, vai ser nos raios, né? No início, eu tinha um raio igual a 5. E aí eu quero calcular o raio igual a 5, o raio igual a 4 e olhar para a diferença. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Calcular o volume com o raio igual a 5, que vai ser, vamos trocar aqui, π por 3. Raio ao quadrado é 5 ao quadrado. Lembrando que é 5, podemos deixar em milímetros mesmo, porque ele quer o volume em milímetros cúbicos. Então, tudo bem. 5 ao quadrado vezes a altura, que é 10. Mais 4 terços de π, que é 3, vezes o raio ao cubo. O raio é 5 ao quadrado. Feito isso, esse vai me dar o volume com o raio sendo 5. Fazendo essas multiplicações, a gente encontra 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 3 dá 75, vezes 10, 750. Mais esse 3 eu vou poder simplificar. E aí a gente vai ficar com 5 ao cubo é 25 vezes 5 é 125. 125 vezes 4 é 500. Então, esse aqui, 750 mais 500, que dá 1.250 milímetros cúbicos, é o volume quando o raio é 5. Agora, a gente vai calcular o volume quando o raio é 4. É só trocar, em vez de pôr 5, pôr 4. Então, eu fico com 3 vezes 4 ao quadrado, vezes 10, mais 4 terços, vezes 3, vezes 4 ao cubo. E aí, a gente fica com 3 vezes 16 vezes 10, dá 3 vezes 16, 48, 480, mais o 3 de novo, eu vou simplificar, e aí eu tenho 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que dá 256, e aí eu faço essa soma do volume 4, que dá 736, e agora, para eu calcular a diferença, é só fazer essa subtração aqui, 1.250 menos 736, porque eu quero a diferença. Eu quero a redução do volume, então foi de 1.250 para 736, que dá 514. Lembrando que essas unidades são tudo em milímetros cúbicos, então milímetros cúbicos. Essa é a nossa resposta final, que corresponde à letra E. Então, nessa questão, pessoal, a gente tinha que conhecer como calcular volumes de cilindro e de esfera. Sabendo essas fórmulas, o resto era a interpretação e desmontar ela aqui para formar um cilindro e uma esfera e fazer a subtração dos volumes depois com diferentes raios. Tranquilo? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, espalhem para os seus amigos que também estão estudando para a prova e a gente se vê amanhã. Até a próxima e tchau, tchau!